Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. Introdução da lição. Deus levanta profetas para manifestar a vontade divina e realizar o melhor para o seu povo. Nesta lição, veremos as profecias dos profetas Ageu e Zacarias para a retomada da construção do templo do Senhor. Conheceremos o conceito, propósitos, tipos e características do dom de profecia. E finalizaremos o nosso estudo conhecendo os conceitos, ofícios e os principais profetas do Antigo e do Novo Testamento. Ponto número 1 da lição. As profecias de Ageu e Zacarias para a retomada da construção do templo. A parada da reconstrução do templo do Senhor. A reconstrução do templo foi interrompida desde o reinado de Ciro até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, aproximadamente 15 anos. E com esta situação posta, os israelitas em muito ficaram desanimados e tristes. É o que está escrito no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 24, que diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Segundo acontecimento é sobre a promessa de Deus para Zorobabel. Deus levanta o profeta Zacarias em profecia para Zorobabel, dizendo que não será pela força de um exército ou pela sua própria força que ele construirá o templo, mas pelo poder de Deus, e que não haverá obstáculo que não possa ser transposto, pois Zorobabel pôs o alicerce e ele mesmo terminará a construção do templo, e todo o povo vai ficar alegre. Isto foi registrado, esta profecia, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10, que diz: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alagraciar, vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Além desta profecia de Zacarias para Zorobabel, para a reconstrução do templo, a continuidade da reconstrução do templo, houve também a promessa de Ageu. Ageu fala a Zorobabel, Jesua e ao povo israelita. Deus levanta o profeta Ageu em profecia para Zorobabel, governador de Judá, para Jesua, sacerdote, e para todo o povo, dizendo que o Senhor era com eles e que recomeçassem a construção do templo do Senhor.
Isto está escrito no livro de Ageu, capítulo de número 1, versículo 1, que diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículos 12 ao 15 do capítulo 1. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Depois destas profecias e do recomeço, desta reconstrução que havia parado, a reconstrução do templo, então veio o término da construção do templo do Senhor. Zorobabel, Jesua e o povo terminaram a construção do templo depois de 18 longos anos, e a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Esdras, capítulo de número 5, versículos 1 e 2 diz: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ainda em Esdras, capítulo 6, versículos 14 a 18, diz assim a palavra do Senhor: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º mês do ano, ou melhor dizendo, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Portanto, aí completado o templo e também a dedicação do templo, no caso, as ofertas. Então, esta foi a historicidade em que, quando houve a parada da construção do templo, por força da pressão dos samaritanos e também dos oficiais, dos conselheiros do rei, então foi retomada esta reconstrução e terminada, sendo então a glória da segunda casa maior do que a primeira. Portanto, agora, nesse sentido,
já que Ageu e Zacarias profetizaram ao Senhor, nós vamos falar sobre, a partir de agora na lição, sobre o dom da profecia. Podemos definir o dom da profecia como uma manifestação verbal de um crente na língua pátria debaixo da inteira unção do Espírito Santo. Ou seja, a profecia é a voz de Deus carregada em seu bojo de sabedoria e de fé, sendo confirmada de forma fidedigna pelo seu cumprimento, segundo a vontade do Senhor. Então aí está a definição, o conceito do dom de profecia. Vejamos agora os propósitos do dom da profecia. O primeiro é de edificar, considerando que a profecia é a palavra de Deus revelada ou predita para a consolidação espiritual da igreja. Então, o efeito da profecia é a de edificar a igreja, mantendo-a firme na fé e esperança da salvação em Cristo Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, sempre a profecia será para a edificação das pessoas, da igreja. Segundo propósito do dom de profecia, consolar. A profecia efetivamente age no sentido de ajudar, orientar e confortar os que sofrem, guardando a essência do cristianismo, que é a de preocupar-se com o bem-estar do outro, transmitindo luz, alegria e paz que só Deus pode conceder. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 31, diz: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. O terceiro propósito do dom de profecia é de exortar. A profecia promove a exortação, que se caracteriza por mostrar a verdade de forma clara, distinguindo entre o que é certo e o que é errado, entre o absoluto e o relativo, segundo as doutrinas e valores da Bíblia Sagrada, encorajando a pessoa exortada a seguir a verdade, se afastando então do erro. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3, diz assim a palavra: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Portanto, aí está os três propósitos da profecia: edificar, consolar e exortar. Passamos a ver agora os tipos de profecia. E o primeiro tipo é a revelação. A palavra de Deus é revelada pelo profeta sob a inspiração do Espírito Santo, levando-o ao ouvinte a reconhecer o seu estado pecaminoso, a sua necessidade de salvação e de conhecer a Deus em toda a sua plenitude, de modo a adorá-lo e bendizer o seu nome. A palavra de Deus revelada aos homens pelo exercício do dom da profecia produz no pensamento humano a certeza de que não há como viver sem Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: porém, se todos profetizarem,
e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Portanto, a profecia de revelação da parte de Deus coloca o homem nesta condição de reconhecer o seu estado pecaminoso e da sua necessidade de salvação. Mas a profecia também pode ser de predição. A profecia preditiva, ela é uma mensagem proferida por uma pessoa ou onde subitamente o Espírito do Senhor com poder inspira-o a revelar verdades que serão provadas de acordo com o seu cumprimento ou não. Considera-se que esse tipo de profecia é a mais vulnerável para interferências humanas, visando interesses próprios humanísticos sem qualquer participação divina, e assim deve ser tratado com prudência e rigoroso julgamento espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Portanto, aí está os dois tipos de profecia: revelação e predição. Passemos agora a ver as características do dom de profecia. Em primeiro lugar, o dom de profecia, ela não está acima da palavra de Deus. A profecia deve guardar perfeita sincronia com a Bíblia Sagrada, estando sempre condicionada à palavra de Deus, pois a profecia, ela revela e enfatiza as verdades bíblicas, não acrescentando ou retirando absolutamente nada do que já foi escrito nas Escrituras Sagradas. Portanto, a profecia, ela não contraria a Bíblia, aos ensinos da palavra de Deus. Elas estão totalmente e sempre sintonizadas com a palavra do Senhor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, Timóteo fala exatamente desta supremacia da palavra de Deus. Portanto, a profecia não está acima da palavra de Deus, mas está alinhada à palavra de Deus. Diz assim, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Como segundo ponto, ou como segunda característica do dom de profecia, ela deve ser julgada sua procedência. E nós já falamos sobre esse item quando falamos da profecia de predição. Então, a profecia, quando manifestada, ela deve ser submetida a julgamento, com bastante prudência, respeito, sabedoria e espiritualidade, pois esta poderá ter como fonte o divino, a mente humana ou Satanás. E a despeito disto, se a fonte for divinamente inspirada, como é o homem quem instrumentaliza verbalmente a profecia, esta poderá ser modificada segundo a falibilidade do homem, e por isso mesmo deve ser sempre examinada e julgada. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: porém,
O profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Outra característica do dom de profecia é que deve ser investigado o caráter moral e espiritual de quem profetiza. A vida moral e espiritual de quem profetiza deve ser investigada, pois é o caráter moral e espiritual do profeta que vai legitimar a plataforma para o recebimento das revelações da voz de Deus. Somente homens de Deus profetizam segundo a vontade do Senhor Jesus, sem interesses próprios ou escusos. O profeta de Deus só fala o que Deus mandou falar. Observemos com paciência, respeito e com inteligência o profeta. Quarta característica do dom de profecia: não deve ser utilizada como ordenamento normativo. A profecia não deve estabelecer normas de governo de uma comunidade, onde um profeta passa a ditar leis, costumes e modo das relações espirituais e sociais. As escrituras sagradas é superior à profecia, como já vimos, e já encerra nas suas sagradas linhas a vontade de Deus, sob todos os aspectos, para com o seu povo, não necessitando de gurus intermediários para a relação entre Deus e o Senhor. Ou entre Deus e o homem, melhor dizendo. Vamos agora estudar o item 3 da lição, que fala sobre o profeta no Antigo Testamento. A palavra hebraica Nabi significa aquele que anuncia ou declara os oráculos de Deus, por meio de uma revelação inspirada, ou por um discernimento intuitivo segundo sonhos, visões, ou mesmo através de uma comunicação direta do Senhor. Logo, este conceito é um conceito que nós já estabelecemos lá no início da lição, quando conceituamos o que é o dom de profecia. Então, profeta é aquele que recebe do Senhor uma revelação inspirada, ou por um discernimento intuitivo de sonhos, de visões, ou mesmo pela comunicação direta do Senhor com ele, para profetizar, anunciar e declarar os oráculos de Deus. Os ofícios do profeta no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, um dos ofícios do profeta no Antigo Testamento era manifestar a palavra de Deus, revelada ou predita em amplitude nacional, comunitária ou particular. Outro ofício era pregar sobre a rejeição ao pecado, proclamar a justiça de Deus, ser um atalaia da palavra de Deus, ou seja, guardião dos valores divinos e oráculos do Senhor, aconselhar e exortar os reis e o povo em geral, preservar a identidade de Israel como o povo escolhido de Deus. E por que nós estamos mencionando os ofícios dos profetas no Antigo Testamento?
porque é diferente dos ofícios dos profetas do Novo Testamento. Então, recapitulando, os ofícios do profeta no Antigo Testamento eram manifestar a palavra de Deus, ou seja, falar a palavra de Deus, pregar sobre a rejeição ao pecado, proclamar a justiça de Deus, ser um atalaia da palavra de Deus, ou seja, defensor, um guardião, aconselhar e exortar os reis e preservar a identidade de Israel. Muitos foram os profetas do Antigo Testamento e essa atuação profética, elas foram reveladas através dos tempos, desde o início. Entrava império, saía império. E os profetas de Deus eram enviados para profetizar exatamente realizando aqueles ofícios, de manifestar a palavra de Deus, de pregar sobre a rejeição ao pecado, de proclamar a justiça de Deus, de ser um defensor dos valores divinos, de aconselhar e exortar o povo e aos reis, de preservar a identidade de Israel. A Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, está permeada de inúmeros profetas e profetisas, sendo Moisés considerado o primeiro profeta nacional de Israel, e Uda, uma respeitada profetisa à época do rei Josias. Didaticamente, a gente pode dividir os profetas em 3 classes. Então nós temos os profetas menores, os profetas, nesse caso aí, considerando então que estes profetas menores, eles escreveram livros, ou seja, eles são chamados de profetas menores, porque eles escreveram livros de menor extensão de ensinamentos, e foram eles, no caso, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, neste quadro sinótico aí, tem exatamente todos estes profetas e o tempo que eles profetizaram, bem como o ano e qual era o império dominante na época em que eles realizaram a profecia. Nós temos também os profetas maiores no Antigo Testamento, considerando que estes escreveram livros com maior extensão de ensinamentos, e foram eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, neste quadro aí também, nós podemos ver estes profetas maiores, no intervalo de tempo ou de anos em que eles profetizaram, e o local. Além deles, também nós temos os profetas oradores, considerando que estes profetas eles não escreveram livros, e dentre os principais nós podemos mencionar Elias, Eliseu, Natã, Gade, Aías, Semaías, Azarias, Uda, Micaías, Obed, etc. Então, inúmeros profetas. Então, no início, Deus envia os seus profetas para anunciar o reino de Deus, para anunciar a palavra do Senhor para o povo. Vejamos agora o profeta do Novo Testamento. E aí vem um conceito parecido. A palavra grega profetes designa aquele que fala a mensagem divina, segundo revelações ou predições inspiradas pelo Espírito Santo para o ensino, para a exortação, para a orientação, para o pastoreio, para a liderança espiritual de homens e mulheres tementes a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, que vai do versículo 19 até o 30, dá exatamente essa noção do profeta
no Novo Testamento. E então diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ora, quais eram os ofícios do profeta no Novo Testamento? Proclamar e interpretar a palavra de Deus, pregar sobre a rejeição ao pecado e proclamar a justiça de Deus, e preparar o povo de Deus para o serviço, edificando o corpo de Cristo, promovendo a unidade da fé, ensinando o conhecimento do Filho de Deus, desenvolvendo a maturidade cristã dos crentes, trazendo para a igreja a plenitude de Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 ao 13, vai especificar, o apóstolo Paulo especifica exatamente esses ofícios. Diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos agora conhecer quem ou quais foram os profetas do Novo Testamento. E o Senhor Jesus, ele ocupou a função ministerial de profeta, pois foi o revelador da mensagem e da pessoa de Deus, sendo o maior e mais eficaz profeta, por ter proclamado a mensagem mais completa e permanente de bênçãos para os homens, que foi a salvação em Cristo Jesus. Também são inúmeros os profetas registrados no Novo Testamento, os quais nós podemos mencionar Judas e Silas, João Batista, Ágabo, Ana, a profetisa, as filhas de Filipe e outros mais que detinham o dom de profecia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 38, diz assim a palavra do Senhor: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Arcê, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram, e que era viúva, de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus
e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Portanto, aí um exemplo registrado na Bíblia da profetisa Ana, que profetizava sobre a vinda do menino Jesus para redimir toda a humanidade. Concluindo a aula de hoje, o dom ministerial de profeta é indispensável para a igreja de nossos dias, especialmente para separar o que é luz e o que é treva, pois falsos profetas se levantam a cada dia para escandalizar e obscurecer o brilhantismo do Evangelho de Cristo. A igreja, ela deve ser edificada na pedra angular que é Cristo, Jesus. E esse fundamento deve ser enaltecido e proclamado, ainda que haja somente uma voz profética no deserto, clamando e proclamando, tal qual o profeta João Batista. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.